A paz de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nossos queridos irmãos em Cristo. Este é um canal de opinião, reflexões e análises bíblico. Você que não é inscrito no nosso canal, mas assiste os nossos vídeos, por gentileza, se inscreva no nosso canal, clicando aí abaixo. Você se inscreve gratuitamente e você recebe o conteúdo vindo aqui da plataforma digital, um conteúdo bíblico, um conteúdo com coesão, alinhado às Escrituras Sagradas. Trazemos aqui nossa parte argumentativa, ela é fundamentada na doutrina apostólica, em Cristo, no que os apóstolos defendeu, né? E trazemos aqui um conteúdo autêntico, fidedigno, de ser ouvido e de ser analisado. Agora eu vou pedir aqui para muitos deles que vêm no canal querendo me refutar sem Bíblia. Irmão, vim aqui só com parte argumentativa, com o que você acha, da sua ideia. Isso não tem relevância, irmão. Por quê? Porque eu tenho uma honestidade na parte interpretativa. Aquilo que eu defendo, eu alinho o que eu defendo com o que Cristo falou, com o que os apóstolos falaram. Então, eu coloco aqui textos, coloco aqui a Bíblia, textos bíblicos. Vim querer me refutar sem Bíblia e sem conhecer, irmão, a interpretação bíblica, sem conhecer a parte histórica, a parte cultural, judaica, grega. Então, não adianta vir no meu canal para tentar me confrontar. Se é para me confrontar, você tem que pegar os textos que se alinham com o que você acredita. Porque eu aqui, minha parte, aqui não é argumento, irmão. Entendeu? Aqui é bíblica, é um alinhamento coeso com o que está na Bíblia. Agora, Deus abençoe todos os nossos irmãos que compartilham o nosso vídeo. Muitos que se inscreveram no canal, né? Falta 500 para completarmos 4.000 inscritos aqui no canal, né? Deus abençoe toda a Irmandade que tem compartilhado, muitos irmãos do Ministério que assistem também os nossos vídeos, que no particular nos incentivam nesse grandioso trabalho. E você que assiste nossos vídeos, fale da cidade que você está falando, aonde que esta plataforma está te alcançando. Irmão, o nosso assunto de hoje é um assunto mal entendido dentro da CCB, dizendo-se que o calvinismo é uma doutrina satânica e diabólica. Irmão, e isso não procede. Veja bem, irmão, você para refutar uma linha de pensamento, você tem que colocar as bases. Só em falácia, como nós vemos aí nos canais de CCB, isso não funciona, irmão. Primeiramente,
para você falar sobre uma linha, você tem que conhecer ela. Você tem que conhecer as fontes primárias. Né? A gente, na nossa trajetória acadêmica, quando a gente vai interpretar um texto, a gente usa o método historiográfico. Da história. Né? É o método historiográfico. Depois o método histórico. Depois o método prático. São 3 eixos que tem na interpretação acadêmica da história. Então, quando você vai interpretar uma linha, você tem que entender como que ela foi formada na história. Você tem que ir nas fontes primárias. Entendeu? Tem que ir nas fontes primárias, ver o que é que está por trás da linha. E o que eles defendem. Entendeu? Então, falar que o calvinismo é uma doutrina satânica e diabólica, irmão, isso daí é um absurdo. Não condiz com o que a linha defende. Primeiramente, alguns falam que o calvinismo não tem base bíblica. Isso é mentira, irmão. É mentira. Então, irmãos, o que é o calvinismo? O calvinismo é uma linha teológica de pensamento. O calvinismo não é evangelho. Né? É a forma que eles entendem como a obra da salvação acontece. Então, é uma linha de pensamento. Linha de pensamento, irmão, não se torna, irmão, os que seguem ela como se fosse satânico. Não, irmão. Irmão, estou 44 anos dentro da CCB. 70% da Irmandade, da congregação cristã no Brasil, são calvinistas. 70%. Então, irmão, o que é que esses irmãos insensatos, eu chamo insensato, irmão, de canais da CCB estão fazendo? O que é que eles estão fazendo? Estão questionando a fé da Irmandade, que 70% é calvinista. A Bíblia, que a congregação usa, irmão, que ela usa, é uma tradução calvinista. É uma tradução calvinista. Né? João Ferreira de Almeida, a Bíblia que a congregação usa, irmão, ele foi pastor calvinista, lá na Holanda. Foi pastor calvinista. 40% dos nossos hinos são calvinistas. Nós encontramos na letra do hinário. E eu estou falando aqui com propriedade. Não é alguém que me disse. É eu que olhei no hinário. E as expressões é calvinista. Então, quem citou isso daí para chamar os calvinistas de satânico é o que está na presidência do Brás, Salvador Bueno. Pensou, irmão? Salvador Bueno, que falou que a linha calvinista é satânica. Então é ele próprio que está dividindo a igreja, né? Porque 70% da nossa irmandade é calvinista. E eu digo isso em fatos, em provas, concretizando
nesses 44 anos que tenho dentro da CCB. Agora vamos entender que na congregação eles não sabem diferenciar pilares da salvação para linhas de pensamento, né? A linha de pensamento calvinista e a linha de pensamento arminiano, wesleyano, não é evangelho e também não é inspirado. Quem é inspirado é unicamente o evangelho. Tanto que no meu canal eu não trato defendendo uma lei, defendendo outro, eu trato do evangelho. O conteúdo que eu trago aqui é uma inspiração divina do evangelho. O único que é inspirado é o evangelho. Agora, o que é a linha de pensamento calvinista? A forma que eles defendem uma salvação acontece. O calvinismo defende que a salvação é incondicional, é a eleição incondicional, né? Que Deus elegeu antes da fundação do mundo, né? Deus elegeu, e porque Deus elegeu, então no tempo Deus salvou a pessoa, né? Primeira parte é no decreto, segunda parte é no propósito. Deus cumpriu o decreto na vida daquela pessoa, porque ele foi eleito desde a fundação do mundo. Já os arminianos, eles defendem a salvação pela presciência, dizendo que Deus olhou lá no corredor da humanidade e viu os que havia de crer. Então, nessa base, eles foram salvos. Então, todas as duas linhas de pensamento não são inspiradas e não são o evangelho, apenas é uma forma interpretativa como eles entendem que a salvação acontece. Agora, dizer que o calvinismo não tem base bíblica é porque não conhece o que é calvinismo. Primeiro, eles têm os 5 pontos aqui, ó. Escrevi aqui, ó. Primeiro, depravação total. Depois, eleição incondicional. Terceiro, expiação limitada. Quarto, graça irresistível. Quinto, perseverança dos santos. Nós vamos abordar cada um desses tópicos aqui. Primeiramente, vamos falar da depravação total. Como que eles entendem que o homem foi depravado total? Não é dizer que o homem está foi todo corrompido, mas todos os aspectos da vida do homem se corrompeu, se depravou. Entendeu? Isso é o ponto de vista. Todos os aspectos da vida humana está corrompido. Como diz lá em Romanos, capítulo 3, do verso 9 ao 11, que todos se corromperam, não há nada que pratique o bem, né? Todos se tornaram inúteis. Agora, eu vou citar aqui os textos da depravação total que o calvinismo defende, que os irmãos podem ver na sua Bíblia. Primeiro texto está Gênesis 2, 16 e 17. Segundo, Gênesis 6 e 5. Terceiro, Gênesis 8 e 21. Quarto, Reis 8, 46. Quinto, Salmos 14, 1 e 3. Salmo 51 e 5.
Salmo 58:3, Isaías 64:6, Jeremias 13:23, Jeremias 17:9, João 3:19 e 20, o Evangelho, João 5:40 e João 5:44, Romanos 3:11, 3 do 9 ao 20, Romanos 5:8, 12 e 18, Romanos 7:14 e 25, Coríntios 2:14, 1 Coríntios 15:22, Efésios 2:1 e 2, e agora 1 João 5:19, 1 João 1:8 e 10, Tiago 3:2 e Colossenses 2:13. Aqui são os textos alinhados à depravação total que o calvinismo defende. Os irmãos lêem que lá vai estar a depravação total, que o homem não tem nenhuma capacidade dele mesmo de responder à oferta da salvação. Esse é o primeiro ponto. Agora, no outro vídeo, vamos falar do outro tópico, né? Da eleição incondicional. E depois vamos falar da expiação limitada, depois da graça irresistível e depois da perseverança dos santos. Então, 5 vídeos que vamos falar do que o calvinismo crê, e não tem nada de satânico, irmão, aqui. Tem nada de satânico. Agora, quanto à dupla predestinação, muitas linhas de calvinismo defendem, eu já não defendo, irmão. Eu já não defendo a dupla predestinação. Por quê, irmão? Porque os que vão para o inferno, foi porque não creram no Evangelho e continuaram mortos. Entendeu? Tem aqui o corredor da humanidade, todos indo para o inferno. A pregação do Evangelho vem para a pessoa, converta, venha para Cristo. E a pessoa vai e entra no corredor da morte e da condenação eterna. Não foi Deus que mandou ele para lá. Foi um sintoma de rebeldia dele. Agora nós temos que entender uma coisa, irmão. A pessoa, para ser salvo, dele mesmo não tem como. Não tem como ele ser salvo pelo livre-arbítrio. De maneira nenhuma. Nós encontramos isso claro na Bíblia. Que se Deus não der um passo para o homem vai para o inferno, irmão. Vai para o inferno. Deus tem uma atuação antes da pessoa crer. Qual é essa atuação? É a atuação que está lá em Ezequiel, do capítulo 11, do verso 17 e 19. Depois os irmãos leem lá. Como é que está lá escrito? Está lá que Deus foi buscar o seu povo e tirou deles o coração de pedra. O que é esta figura de linguagem que o profeta usa? Que é coração de pedra. Irmão, é um coração incrédulo, é um coração ateu, é um coração de ímpio. Então, a Bíblia chama esse coração de coração duro, de coração que não é sensível à voz do Espírito Santo. Então, o que Deus vem? Deus tira aquele coração de pedra e dá para ele um coração de carne. Para quê? Para o coração da pessoa ficar sensível à voz do Evangelho. Aí vem a pregação, né? Aí a pessoa crê. E por que a pessoa crê? Porque o ambiente da sua vida
o ambiente circunstancial da sua vida já foi preparado por Deus. Já tem uma atuação de Deus antes. Então ele crê pela fé. E a fé é a causa instrumental pela qual ele se apropria da obra da salvação. É assim que cremos, que está no Evangelho, que está também lá em Ezequiel 36, do verso 23 ao 26. Está lá, nessa mesma expressão, Deus tirando o coração de pedra, dando o coração de carnes, purificando ele com a água e pelo Espírito. É a mesma expressão que Cristo usa lá no diálogo com Nicodemos, capítulo 3, do verso 5, fala que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino do céu. Então, o aspecto ali é um aspecto da nova aliança, que ia ser inaugurado por Cristo no Novo Testamento, que a nova aliança, ela tem tudo a ver com um novo nascimento, que é escrever a lei no coração e imprimir elas na mente, né? Esta é o trabalho do novo nascimento, que tem um relacionamento com a nova aliança. Então, irmão, esse assunto que eu estou falando aqui é um assunto que o calvinismo defende, irmão. Não tem nada de diabólico. Não tem nada de diabólico. Outra coisa tinha de diabólico se eles não confessassem os pilares da salvação. Agora, vamos entrar agora nos pilares da salvação. Nos pilares da salvação, calvinismo, arminiano, wesleyano, todas as linhas que são cristãs, estão tudo juntas. O que é o pilar da salvação? Quais são os pilares da salvação? A salvação pela fé, salvação pela graça, o arrependimento, a justificação, a expiação, o perdão dos pecados, a glorificação, a Trindade, a segunda vinda de Cristo, a glorificação. Isso são os pilares da salvação. Nos pilares da salvação, tanto o calvinismo como o arminiano estão juntos. Então, lamentavelmente tem uma expressão do pastor Natan Rufino, né, que ele tem livro que ele fez falando que o calvinismo é satânico. Então, os papagaios pegaram a expressão dele, inclusive o Salvador, que ouviu a expressão dele aí no YouTube, né, que são papagaio, pegaram e difundiram no povo. Os irmãos entendem, o pastor Natan Rufino ali, com aqueles livros, irmão, ele está fazendo toda aquela propaganda para vender os livros. Irmão, por que ele fala que é satânico não se harmoniza com o que é o calvinismo? Depois, mais para frente, eu vou fazer um debate com ele, com o pastor Natan Rufino, nessa parte que ele falou aí desses livros. Agora, porque eu estou numa missão aqui muito grande, não dá, mas mais para frente vou comunicar com ele e nós vamos fazer um debate democrático dentro das escrituras sagradas. Pedir para ele me dar uma explicação, mostrar a base. Ele fala lá que calvinista é agustiniano, né? Eu como sou uma pessoa que estou na parte acadêmica e na parte histórica, né? Estudo muito sobre Agostinho, sobre esta parte também, entendeu?
Então, eu vou querer saber uma prova, né, historiográfica, né, que aí nós vamos trabalhar com os elementos técnicos, científicos, entendeu? Para mostrar uma base que se harmoniza, entendeu? Mas isso vai ser mais para frente. Agora eu estou muito atarefado. Então, meus irmãos, este aqui é o primeiro vídeo sobre a depravação total que os calvinistas defendem que está dentro das Escrituras. Então, o que eu estava falando, os pilares da salvação, esse que eu mostrei, que é arrependimento, fé, justificação, graça, arrependimento, reconciliação, expiação, segunda vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja, glorificação dos corpos dos santos. Esses são pilares centrais da salvação. Nesses pilares centrais da salvação é que está a estruturação da salvação, que tanto está nos presbiterianos, como está também nos da Assembleia de Deus. Porque eles passam uma ideia de que, sendo uma doutrina diabólica, passam uma ideia como eles tivessem anulado os pilares da salvação. E não é isso, irmão. É tudo mentira. Apenas calvinismo, os arminianos, são linhas de pensamento, eles defendem assim, como eles entendem que a salvação acontece. É só nesse sentido. Não envolve os pilares da salvação. Dos pilares da salvação, tanto o calvinismo como o arminiano estão juntos. Irmão, trouxe este assunto aqui, que a gente vê aí, irmão da CCB, em canais, chamando o calvinismo de satanismo. Satânico, e não tem nada a ver disso. Outra coisa que eles não mostram as bases. São tudo pessoas, irmão. São tudo pessoas analfabetos bíblicos. Entendeu? São analfabetos que não estudam as fontes históricas, não estudam a historiografia do assunto. Entendeu? Como a gente faz. Entendeu? Então fica com Deus. Ósculo Santo no vosso coração.